Olá, caríssimos e caríssimas! Nessa lição temos o propósito de mostrar que a Bíblia é o verdadeiro guia para nossas vidas. Quem põe em prática seus ensinamentos será considerado um verdadeiro sábio. A Bíblia é um livro divino, tem sabedoria divina para todas as áreas da nossa vida. E neste livro está presente tudo o que precisamos, de maneira que glorifique o Senhor em nossas vidas. Bom, nós estamos na lição 6. Eu sou o professor Daniel Ramos, a Bíblia como um guia para a nossa vida. Texto áureo, lâmpada para os meus pés e a luz para o meu caminho é a tua palavra. Essa lição quer mostrar que a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. A leitura bíblica em classe é o belíssimo texto do Salmo 119, versos 97 ao 105. Oh, como amo a tua lei! É a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois sempre estão comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os velhos, pois guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinastes. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcançarei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Pedimos ao Espírito Santo que nos dê graça para meditar na proposta do nosso amado comentarista, pastor Douglas Batista, a respeito dessa temática que ele nos apresenta na lição de hoje. A introdução diz o seguinte: a Bíblia Sagrada, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Cristo nos adverte ao exame das Escrituras, porque nelas estão reveladas as palavras da vida eterna. Tiago assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e nos conduz à verdadeira salvação. Portanto, nessa lição, veremos que a Escritura é um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a vida. O pastor Douglas dividiu essa lição em 3 tópicos. Primeiro, a Bíblia é um alicerce para a vida. O segundo tópico, a Bíblia nos torna pessoas sábias. E o terceiro tópico, a Bíblia e a prudência para a vida. São temas que fundamentam a necessidade de nós cristãos observar diariamente a palavra do Senhor. No primeiro tópico, a Bíblia é um alicerce para a vida. Ele vai trabalhar pelo menos 3 assuntos. A palavra de Deus é um alicerce, a palavra de Deus é imutável e a palavra de Deus é luz. Fique conosco. A gente vai ler e fazer breves comentários porque a lição está riquíssima e não necessita de enfadarmos ninguém. A minha sugestão enquanto professor é que você não esqueça de ler em sala de aula com os seus alunos e alunas o texto da revista Escola Dominical. Abra a lição, leia com eles, dê para cada um ler um subtópico. Cada lição vem com 3 tópicos. Cada tópico vem com mais 3 subtópicos. Tecnicamente, numa aula dá para 9 pessoas participarem. E isso fica menos exaustivo e mais apreciativo para os alunos e para o professor. A palavra de Deus é alicerce. Importante ressaltar que a Bíblia é a única infalível revelação escrita divinamente inspirada. Ele fundamenta isso em 2 Timóteo capítulo 3:16 e Apocalipse capítulo 1:1. Quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente, cuja casa é alicerçada sobre a rocha. Nessa lição de Jesus, a casa simboliza a vida. A vida deve ser alicerçada nos ensinos de Cristo, a fim de alcançar a virtude e um destino glorioso. O próprio Cristo é a rocha. Ele tem as palavras de vida eterna. A síntese desse grande ensinamento é que nem as crises dessa vida, nem a eternidade poderá abalar quem está firmado em Cristo e na sua palavra. Mateus 7:25. E aí entra aquela perspectiva do cristão pode perder a salvação? É óbvio que não. Porque nada pode abalar um cristão que verdadeiramente se relaciona com Cristo.
Ah, mas isso é doutrina da predestinação? Não. A doutrina da predestinação ensina que, independente do que aconteça na sua vida, você não perde a salvação. Nós, arminianos, acreditamos que nós temos uma nova vida em Cristo, um novo pensamento em Cristo, um novo agir em Cristo, porque somos novas criaturas em Cristo. É isso que acontece com a gente. Romanos diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Quando eu estou dizendo nada pode nos separar do amor de Deus, a partir do texto de Romanos 8, eu estou literalmente dizendo que nada pode nos separar de fato se vivemos, se tivermos uma experiência do que é o verdadeiro amor de Deus. Os Salmos declaram que a palavra de Deus é lâmpada para os pés, é luz para o caminho. Significa que a Bíblia possui orientação para cada passo do nosso viver e instrução para todo o curso da nossa vida. Pedro fala da palavra como luz que alumia o lugar escuro, segundo Pedro 1,19. Quer dizer que a luz das Escrituras dissipa a escuridão espiritual e nos conduz em segurança pelo caminho de vida eterna. Caríssimos e caríssimas, Cristo disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. João 8,22. Paulo ensina que devemos andar como filhos da luz. Efésios 5,8. Isto é, afastados da prática do pecado. Toda a obscuridade do maligno, do pecado, do mundanismo está distante daqueles que vivem Cristo. Luz eterna. 1 João 3,6. Tendo a inspiração divina como pressuposto, ratificamos novamente, aí vale até grifar essa parte aqui agora. A Bíblia é a palavra de Deus, nossa autoridade final de fé e prática, segundo Pedro 1,21. A Bíblia difere de outros livros porque os seus ensinos são fidedignos, confiáveis, não erram e nem falham. João 10,35. De modo que o texto bíblico permanece inalterado. Marcos 13,31. Isso aqui é uma afinetada naquelas coisas que apareceu aí há uns dias atrás a respeito da atualização das Escrituras. Imagina só que absurdo. Por conseguinte, os princípios bíblicos têm aplicação hoje, assim como o tiveram antigamente. Isaías 55,11. E os padrões da ética e da moral cristã não sofrem mudanças. 1 Pedro 1,20. Portanto, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte da autoridade é permanente. Mateus 5,18. Assim sendo, o comportamento e o caráter do cristão se alicerçam nas doutrinas bíblicas. Efésios capítulo 2, verso 20. A síntese de todo este primeiro tópico é: a vida do crente está alicerçada na imutável palavra de Deus, a luz para o nosso caminho. Glória a Deus pela sua palavra. Vamos ver o que diz o segundo tópico? Olha que temática interessante. A Bíblia nos torna pessoas sábias. É possível ter sabedoria através das Escrituras? Veremos. O autor vai dividir esse segundo tópico, que está mais enxugado, em 4 subtópicos. Olha que maravilha! O conceito de sabedoria, Deus é a fonte de sabedoria, o temor é o princípio da sabedoria e os benefícios da sabedoria. Eu disse que o segundo tópico agora estava enxugado, na verdade ele está esticado, né? Ganhou mais um parágrafo. Vamos ver. Fundamento de sabedoria na Escritura. O substantivo hebraico para a palavra sabedoria é roknar, e o seu correspondente em grego é sofia. Ambas as palavras têm o sentido de habilidade, experiência, qualidade de quem é sábio. A obra Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, assegura que, abre aspas, a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano, fecha aspas. Significa que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida, Provérbios 4, do 5 ao 8. Nesse aspecto, o conhecimento sem a prática não produz sabedoria, Provérbios 3, 7. É aquilo que Francisco de Assis vai dizer: pregue, se puder, use palavras. Não adianta conhecer muito
se o que a gente vê daquele que conhece não condiz ou não dá testemunho daquilo que ele prega. Ou seja, quando a gente olha para Jesus, toda a sua autoridade está baseada na sua vida. Quando Jesus nos manda amar, você vê ele dizendo: amem uns aos outros como eu vos amei. Quando Jesus nos manda orar, você olha para ele e está em momentos de intensa oração. Ou seja, todo o ensinamento de Jesus está baseado não apenas nas suas palavras, mas na sua própria vida, no seu modus operandi de ser. A sabedoria é um dos atributos divinos. Daniel 2:20, Romanos 16:27. Portanto, Deus é a fonte da sabedoria. Provérbios 2:6, Efésios 1:16, 17. A sabedoria divina é inescrutável. Romanos 11:33. Toda a sabedoria dos santos provém da parte de Deus. Efésios 1:8, 9. Em resumo, visto que Deus é a verdadeira sabedoria, as suas palavras, os seus atos são igualmente sábios. Salmos 19:7, Provérbios 3:19. Nesse sentido, todos os que vivem de acordo com seus preceitos, ou com os preceitos da palavra de Deus, melhor dizendo, são consideradas pessoas sábias. 1 Coríntios capítulo 2, versos 6 e 7. A Bíblia registra que, olha isso aqui tem que ser grifado, pelo amor de Deus. Você pode ter todo o conhecimento do mundo. Se você não aprendeu isso aqui, que no meu consentimento enquanto professor e cristão desde o meu nascimento, é a coisa mais importante, mais cara na vida da praxis cristã. A Bíblia registra que, abre aspas, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aqui ele vai usar o texto da Nova Almeida atualizada. O temor do Senhor é o princípio do saber. Você quer saber? Você quer ter conhecimento? Comece temendo ao Senhor. Tema ao Senhor. A Nova Almeida atualizada, no meu consentimento, é praticamente um baluarte para a igreja desses tempos modernos. A frase temor do Senhor não significa ter medo de Deus, mas expressa reverência e adoração. Deuteronômio 10:12. Reverência tem que ser irmã gêmea da adoração. Sem reverência não há adoração. Sem adoração não há reverência. Essa atitude é o preceito pelo qual se inicia a sabedoria. O temor a Deus produz entendimento. Romanos 12, 1 e 2. E por meio da obediência às Escrituras, os cristãos passam a viver como pessoas sábias. Efésios 5:15. Em contraste, os que rejeitam o Senhor e a sua palavra permanecem na ignorância. Salmo 14, verso 1. Vamos ver o que é benefício de sabedoria. Tem? Porque as pessoas falam tanto, tem que ser sábio, sabe? Tem algum benefício? Olha o que o pastor Douglas diz. O salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio do que todos os outros à sua volta. Salmo 119, versos 98 ao 100. Essa afirmação significa que ele adquiriu sabedoria ao aplicar os preceitos do Senhor na sua vida. Salomão assegura que a pessoa mais sábia tem muitos benefícios. Provérbios 9, verso 12. Dentre eles, acumula conhecimento. Provérbios 10, 14. Ganha almas. Provérbios 11, 30. Torna-se próspero. Provérbios 19, 8. Exerce o domínio próprio. Provérbios 29, 11. Em vista disso, somos advertidos a empregar esforços na busca da sabedoria. Provérbios 4, 7. Quer que nós façamos agora fazemos a síntese desse tópico segundo, riquíssimo, que quase que dispensa algum comentário? Deus é a fonte da sabedoria. E por isso, o temor do Senhor é o princípio do saber. Logo, meditar e aplicar a Bíblia em nossa vida nos torna pessoas sábias. O que eu vou dizer mais aqui, gente? Alguns professores reclamam, você praticamente só lê, quase que não fala. Meu querido, o que eu vou dizer mais aqui? Você quer que eu diga mais o que aqui? Pelo amor de Deus. Olha que lição sofisticada, o nível desse texto. Belíssimo. Deus abençoe a vida do pastor Douglas Batista. Terceiro tópico, a Bíblia e a prudência para a vida. A Bíblia e a prudência para a vida. Aqui ele vai trabalhar três temáticas. O conceito de prudência, evidentemente.
Ele é um homem muito sábio, sempre vai conceituar antes de argumentar. A prudência dos justos e conclui dizendo os benefícios da prudência. Por quê, né? A justificativa do termo. É muito bem escrito o texto. O dicionário Wycliffe esclarece que o termo em hebraico arum é usado no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata. Provérbios, capítulo 14, 8, 15, 18 e também o 15, versos 5. O que o adjetivo grego sínetos enfatiza uma decisão inteligente, Provérbios 16, 21. O dicionário Vini destaca que o substantivo grego, eu imagino que a pronúncia correta dessa palavra é proneses, e suas declinações denotam sabedoria prática, Lucas 1, 17, Efésios 1, 8. O que síntese sugere a avaliação que precede a ação, 1 Coríntios 1, 19, em termos gerais, a prudência é a virtude que evita ações temerárias. Nesse aspecto, com cautela e bom senso, meu Deus, como é caro essa palavra bom senso. Uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer a escolha certa. Deuteronômio 30, verso 19, Lucas 20, verso 42. A pregação de João Batista tinha como finalidade converter os rebeldes à prudência dos justos. Lucas 1,17. Nesse sentido, a mensagem da salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar em veredas de retidão. A palavra que melhor traduz retidão é justiça, né? Mas não é exatamente isso, é mais ainda que justiça. Provérbios 4,18, 2 Coríntios 5,17. Paulo declara que a graça de Deus nos traz sabedoria e prudência. Eu acho que eu perdi aqui. Efésios 1,8. A sabedoria para compreender a verdade e prudência para agir corretamente segundo a vontade de Deus. Você está vendo? Sabedoria para compreender a verdade, aquilo que eu absorvo. Prudência para agir corretamente. É aquilo que eu vivo a partir daquilo que eu absorvi. Você viu que é um ciclo interessante que é isso aqui? Efésios 1,9. Essas dádivas são aperfeiçoadas pela oração, leitura das Escrituras e comunhão com o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,17, 2 Timóteo 3, 14 e 15 e Efésios 5,18. Vamos ver a justificativa de ter tudo isso? Vamos lá. O livro do Provérbios descreve os benefícios da prudência. Provérbios 1, 1 ao 6. Dentre eles, destaca-se o autocontrole para evitar ofensas, Provérbios 12, 16. A humildade para não exibir conhecimento, Provérbios 12, 23. A correta tomada de decisões, Provérbios 13, verso 16. O pensar antes de agir para não ser influenciado, Provérbios 14, 15. O alcance da boa reputação e alta posição, Provérbios 14, 35. A sujeição ao aprendizado e à correção, Provérbios 15, 5. O desviar do perigo por meio de soluções antecipadas, Provérbios 22, 3. Nos evangelhos, Cristo enfatizou que a pessoa prudente tem a palavra de Deus como regra de vida. Mateus, capítulo 7, versos 45. Versos 24. Procede com retidão e cumpre seus deveres com fidelidade. Agora sim, Mateus 24, 45. Por fim, cuida com esmero da sua vida espiritual. Esmero, o que seria melhor traduzido para cuida com zelo, né? Essa palavra é quase que inacessível, esmero. Cuida com zelo de sua vida espiritual e mantém a chama acesa do Espírito. Mateus 25, 4. Em vista disso, a Bíblia nos exorta a viver prudentemente e não como nécios. Efésios 5, 15. A síntese de tudo isso aqui, antes eu queria até comentar esse último pedacinho. Você viu que o livro de Provérbios dá para a gente 7 justificativas para ter prudência? 7 benefícios que traz ter a prudência da vida através da palavra de Deus? E depois ele conclui afirmando as prerrogativas do Evangelho? A prudência é a sabedoria em prática. Ou seja, se existe uma praxis da sabedoria, essa praxis se chama prudência. Ela nos leva a agir corretamente e sem precipitação. Claro, tudo segundo a vontade do Senhor.
É mais uma vez o clássico e quase clichê salmo. Entrega o teu caminho na mão do Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Vamos concluir? Porque não precisa encher linguiça aqui. O texto é objetivo, pontual e contundentemente relevante. A Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. O texto sagrado aponta para o Cristo, o único caminho que leva à vida, Mateus 7,14. Nesta nobre tarefa, a imutável palavra de Deus ilumina o caminho que devemos trilhar. Assim, por meio da obediência às Escrituras, o temor a Deus, recebemos sabedoria e prudência em nosso andar como filhos da luz. Efésios capítulo 5, verso 8. Que lição maravilhosa! Pedimos ao Espírito Santo que mantenha acesa em nossos corações a chama da palavra de Deus. Não permita que nós sejamos como as virgens loucas. Temos até lamparinas, mas não temos azeite em reserva para manter acesa a chama da palavra. É necessário que nós sejamos prudentes para a tão aguardada volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nas nuvens. Deus abençoe você, sua casa, tudo que você pôr as mãos, em especial a sua classe de escola bíblica dominical. Beijo no coração. Curte o nosso canal, se inscreve e, por favor, mais importante do que tudo isso, me mantenha nas suas orações. Não tire o meu nome dos seus joelhos. Em nome de Jesus. Muito obrigado.